Jovem de 25 anos perdeu a vida. Por amor a Deus. Quem é Bertrand Ouadi? Um jovem africano que veio para o Brasil para ser missionário? Ou ele tinha outros objetivos? Shalom, Bertrand. Alegria estar aqui com você. E hoje a gente queria aprofundar a sua vida. Você se apresentasse, você pudesse dizer como foi a sua vida, de onde você é e como foi que você veio chegar no Brasil. E aí a gente queria bater esse papo com você aqui no nosso podcast Vocação e Outras Coisas. Eita, tem que fim, Bertrand! né? Chegou o dia. Bem-vindo! Que alegria! Obrigado, Shalom Vitor, Shalom Paulinha. Antes de começar, eu queria dizer, viu, eu sou muito fã de vocês dois, você sabe disso, com certeza, porque para esse com jovem isso. de 25 anos, quando decidiu dar a vida, por amor a Deus, vocês estavam lá, vocês viram praticamente todo o começo, então faço questão de começar esse podcast vocacional dizendo, né, o quanto eu sou muito alcançado e fã da vida de vocês. Então, eu sou Bertrand Ouadi, tenho hoje 30 Como é, anos. Ouadi? Então falando tudo errado o nome dele, mas tá tudo bem. Tem gente que me chama só de Ouadi, hoje que te chama de Ouadi. Bertrand. No meu país é mais Ouadi. Né? Então, eu tenho 30 anos, né, eu sou membro da comunidade de vida, promessas temporárias. E em 2016, né, eu dei esse passo, né, na vocação, passo na fé, por amor a Deus, né? Mas eu sou da República Democrática do Congo, né? E um jovem, né, normal, com sonhos, né, eu decidi deixar meus pais, né, em primeiro lugar, a minha família, em vista de uma vida melhor, né, alcançar também certos objetivos profissionais. Então, com 19 anos, eu vim para o Brasil para estudar. Isso aqui foi o primeiro passo, não foi... O primeiro objetivo, O primeiro objetivo foi era Sim. justamente estudar e seguir carreira, né, profissional. Eu estudei engenharia de telecomunicações. Legal. É normal o pessoal vir de lá para cá para estudar? É normal sim. Existem convênios, né, bolsas de estudo que alguns países dão para alguns países da África, né, seja alguns países da Europa também. Então, eu tinha... No meu ensino médio começou assim, dizendo, eu não vou querer cursar faculdade no meu país, né? Eu era sempre esse sonhador, né? Eu quero sonhar alto, quero sair, quero estar assim na Somos todos sonhadores. Somos todos sonhadores. E é bom que jovens sonhem mesmo, viu? Eu Então, tinha assim, sonho eu de ser sonhava policial, alto. né? Meu Deus do céu. Eu queria ser diplomata, Eu com 1,50 m queria ser... Essa eu Queria queria ser ver. perito Paulinha criminal. policial. Perito criminal. Ia ser aquela lá mesmo, tipo, você sai. Braba ela é já. Isso aí ela tem. Não, mas eu me identificava mesmo. Se assar, assim, né, assistir esses programas assim de investigação Policiais. forense. E eu passei na faculdade e fiz biologia. Então, a parte da biologia que eu gostava era biotecnologia, DNA, enfim. Aí eu queria ser policial, mas ainda bem que... Chegou, o Senhor nos chamou, né? Chamou e chegou cedo, né? Porque hoje eu não consigo ver um corte, né? Imagine investigando um homicídio. Pra ser polícia da papelada, sabe? Só assinando, burocracia e tudo, enfim. Mas vamos lá, Bertrand. Então, assim, eu sempre fui muito antenado com coisa de tecnologia. Sim. E tecnologia, você precisa estar... como ele se atualiza muito, você precisa ter, assim, sempre atual, né? Acompanhando as novidades. E por isso que eu queria estudar fora. Então, eu tinha opções, ir para a Europa, para a África do Sul, para a Tunísia, para a Índia. Mas hoje eu vejo como providência de Deus, né? Deus, por providência, ele fez com que fosse o Brasil. Dentre as opções, o Brasil foi o país que agilizou mais o processo, né? Tratou com mais facilidade os documentos, me deu uma vaga numa faculdade, aquilo que eu queria, e eu não pensei duas vezes, né? Não pensei duas vezes, eu disse, olha, é um país que eu amo. Eu segui o Brasil por causa do futebol, desde 98, né? Sim. Tipo. Na França, com certeza. Por causa do futebol, a gente acaba se apaixonando pelo Brasil. Sim. Então, assim, eu disse, é um país que eu gosto, sempre tive vontade de conhecer. É uma língua desconhecida. A gente falava francês, então, qual seria a maior dificuldade? Estudar em português ou inglês, né? Estudar em português, né? Em inglês, a gente já tinha uma noção, então eu quis me desafiar. Você é nesse jovem que gosta de ser desafiado, eu quis né? me desafiar, viver essa aventura Sim. mesmo, radical, e pronto. E deu certo pro Brasil. E eu comecei minha jornada, né? Como estudante. Eu tinha sonhos de
servir no exército com coisas tecnológicas, eu me mexi também nas pesquisas com isso, seguir carreira acadêmica, ser professor, enfim, eu tinha sonhos bons, né? Digamos, eram sonhos lícitos. Claro. Bons e lícitos. Exato. E o que aconteceu, Bertrand? Desistiu de todos? Mas aí tu foi pra onde no Brasil? Aí no Brasil eu cheguei primeiro em João Pessoa. Sim. Cheguei em João Pessoa porque lá tinha um núcleo de aprendizado de português para estrangeiros. Né? Muitos estrangeiros iam para lá que não falavam português, aí estudava 6 meses na UFPB e depois eu começava a trabalhar, eu começava a faculdade, eu voltava para os seus países, né, com diploma de proficiência. Então eu cheguei em João Pessoa, fiquei em João Pessoa 1 ano. Uau. 6 meses, fiz a prova do português, passei, aí eu esperei minha matrícula no próximo ano e depois eu vim para cá, para o Ceará. Eu cheguei no Ceará em 2012, final de 2012. Em 2013, eu comecei primeiro no campus, no interior, em Itauá, e depois eu vim para Fortaleza em 2013. E eu cheguei na época da Copa das Confederações. E é muito bom falar da Copa das Confederações, porque foi importante, ali né? foi importante. Olha, uma Copa. Por isso que tem que amar o futebol, porque Deus se usou disso até pra me alcançar. Eu sou fã do futebol, então eu falo muito do futebol e desse detalhe, né? Então foi na Copa que eu consegui... eu fiz uma amizade com uma jovem que participava do Shalom. E detalhe, eu era aquele jovem... Tinha só meus estudos. Focado nos seus objetivos. Focava nos meus objetivos e eu tinha uma vida assim, de curtição mesmo. Era, entendi. Como todo bom estudante, ou seja, né? tem que viver as duas coisas. Você foca e você tem também uma vida de bagaceira, como fala, né? E é importante falar isso, assim, porque todos nós tivemos uma história, né? E como aqui a gente vai falar muito dessa dimensão vocacional e da experiência com Deus que nós tivemos... É importante que quem escuta assim o seu testemunho, o meu testemunho, entenda que a nossa vida não é assim nós não somos caretas. Ou pessoas que não tinham perspectiva de vida. Ou que não tinham no mundo os seus prazeres, as suas perspectivas, os seus projetos, as suas ofertas, né? Então isso é muito importante dizer, porque todo mundo tem uma história, né? A gente teve a nossa história e é bonito o testemunho, o seu testemunho é bonito também nesse sentido, porque ele mostra que Deus nos pegou lá. Não foi porque o mundo não era bonito, mas é porque Deus se tornou mais bonito. Exato, né? Com certeza. Né? É a beleza mais bela de todos. Né? Dentre todas as belezas, Deus de fato se apresenta como né, a maior beleza, a beleza de todas. Então, assim, eu era afastado da igreja, diga-se de passagem. Né? E eu tive assim, uma experiência mundana tão forte que, quando eu olhava para a minha história e também pro meu passado, eu sou de uma família católica, e eu não me reconhecia mais, né? De tão assim, impregnado no mundo que eu estava. Né? Então, eu cheguei até mesmo a negar a fé, né? A dizer que, olha, eu acho que Deus não existe, e para mim seria mais fácil acreditar que Deus não existe. Aí depois eu passei, não, eu acho que Deus existe, mas sabe? Ele lá e eu cá, né? Negócio de ele envia o seu filho por amor a nós. Não, Deus tá ali, eu tô aqui, tá bom. Cada um no seu lado e acabou, né? Acho que eu cheguei nesse ponto, né? Mas eu tinha uma educação católica, né? Estudei num colégio jesuíta 12 anos. Imagina, né, a bagagem, a experiência, né? E olha até onde eu cheguei. Kinshasa. É a capital, Kinshasa? É a capital do Congo. Né? 70 milhões de habitantes. Já ia perguntar o que é isso. Muito. A capital do Congo. Kinshasa é as capitais mais habitadas da África. É gente. Sempre fui em geografia, gente. Mas vamos lá, né? É gente. Então, assim, e nessa Copa foi uma pergunta que me fez pensar, né? Porque dentro nos nossos momentos de intervalo, né, eu gostava muito de conversar com as pessoas e tudo, e Brasília ele sempre tinha essa curiosidade, né, com pessoas de fora. Imagine numa Copa das Confederações, era um mundo todo que estava ali em Fortaleza. E com essa minha amiga a gente ia conversando, ela fez uma pergunta, dentro de várias perguntas que ela fez sobre o país, sobre a cultura e tudo, sobre o Brasil, a minha experiência aqui, ela perguntou: você é cristão? Aí,
Nunca tinha alguém tinha perguntado isso pra mim. Eu parei assim e disse, bem, o que eu digo aqui, né? Sou ou não sou, né? Olha, eu acredito em Deus, né? Eu acredito que Deus, ele é criador, ele fez as coisas, mas dizer hoje que eu sou cristão, eu não sou, né? Melhor dizer que eu não sou, dizer que vive, mas sendo hipócrita, né? Sim. Eu digo, não, eu não sou. E ela me diz, olha, eu sou uma jovem, participo de uma comunidade que trabalha muito com jovens, que organiza eventos e tudo, evangeliza os jovens. Você não gostaria de conhecer? Aí eu... Até agora tava boa a conversa, né? Até agora tava boa. Mas... Não, tá bom, vamos ver. E ficou nisso, né? Tava perto do Hallelujah. Me convidou pro Hallelujah. Não fui. O Aleluia, pra quem não sabe, é um evento da comunidade Shalom. Tem algumas cidades, né? Do Brasil e do mundo também, algumas. Mas é muito forte, né? A matriz é aqui em Fortaleza. E aí é um evento de querigmático, evangelização muito forte, né? Aí ela te chamou, né? E é muito bonito, é muito grande, muito... Aí depois eu me arrependi por não ter participado naquele ano, né? No outro ano eu não fui naquele ano. 2013 não fui. Depois foi a jornada, ela voltou, continua insistindo. Ela insistiu mesmo, né? Mas você não foi pra jornada, né? Não fui pra jornada também. Sim. Perdi a jornada do Rio. A gente perdoa, cara. Amém. Eu não fui. Tu tava no Brasil e não foi pra jornada no Rio de Janeiro. Tava no Brasil e eu não fui pra... E tinha condições, hein? Minha irmã lá no Congo quase me mata dizendo, vai ter o pá pra jornada. Ah, meu Deus. Je ne crois pas, monsieur. Não me relembre esses fatos. Tá bom, passou. Deus tem outras graças. Então, Deus tem outras graças. JMJ da Lisboa. Lisboa tá chegando aí, a gente corre atrás do prejuízo. Então ela passou a insistir tanto, e até que um dia eu disse, tá bom, eu vou dar uma chance. Detalhe. Ela me apresentou a um cara que era era dono de uma escola de línguas. Sim. Nos dias de trabalho, de jogos, né? Esse cara gostou muito, se interessou porque ele soube que eu falava francês. E disse, olha, um dia você pode vir na minha escola, né, dar uma aula, uma palestra, quando quiser. Eu disse, não, tudo bem, eu vou ver. Aí ele me disse, qualquer coisa você fala com a Bárbara. Bárbara é o nome dessa minha amiga, né, que estava insistindo. E em um determinado momento eu lembrei dessa proposta. Eu disse, quer saber, eu acho que eu não só quero ficar estudando, né, e vivendo por aí, eu acho que eu quero fazer algo que me ocupe também. Acho que eu vou dar aula de francês. E eu lembrei dessa proposta. Eu fui falar com ele e ele me diz, olha, tudo bem, tranquilo, pode vir. Tava esperando isso há uns 3 meses. Aí pra você chegar aqui, combina com a Bárbara, pra você chegar até aqui. Eu disse, vixe, o que eu faço agora? Com Bárbara eu vou sempre dizendo não, né? Agora sou eu que tô precisando dela. E eu vou humilhado falar com a Bárbara. Bárbara, falei com tal senhor e ele me disse que pedi pra você me ajudar a ir até essa escola onde você estuda e dá aula. Eu disse, não, tranquilo, sábado eu te levo. Vamos combinar tal canto e de lá eu te levo. Só que detalhe, a gente vai pra lá, depois da escola eu te levo pra minha casa, você conhece minha mãe, minha avó, a gente toma um café, né? Soube que eu gostava muito do café. E a gente vai pro Shalom. Tem que ter de tarde. É a famosa inteligência evangelizadora. Eu sabia que ia depender totalmente dela naquele Aqui no Ceará a gente chama Miguel. O famoso Miguel. Eu não sabia andar em Fortaleza, então ela sabia que ia depender dela. Ela diz, ó, te levo pro Shalom, do Shalom a gente te deixa em casa. Eu disse, pronto, essa menina agora fez toda a minha agenda, né? Não tem como dizer não. Tava precisando e eu fui. Então a gente foi pra escola, depois a gente foi pra casa dela e a gente foi pro Shalom. No caminho pro Shalom, tava dentro do carro, tava dizendo, meu Deus, o que estou fazendo do meu sábado? Sábado pra mim é sagrado, sábado pra mim essa hora eu estou me preparando pra ir não sei onde, o que estou fazendo? Tô indo pra um negócio de igreja, deve ser negócio de velho, meu Deus do céu, eu não acredito, né? E eu tendo caladinho dentro do carro. De alguma forma, todos passamos por isso. Mas, cara, quem que ia aceitar um convite no sábado pra ir, não sei, pra
grupo de oração. Eu disse, tá bom, vamos lá. E eu cheguei na minha Tem cabeça. emprego, né? Pra ter um emprego, né? Pra ter um emprego, Tá valendo, né? Com né? Tá certeza, valendo. tava valendo. E eu comecei a fazer, tem um monte de imagem dentro da cabeça, Sim. né? Então deve ser uma paróquia boa e tal. Nossa, deve, sei lá, ter música bem legais e tudo. Quando eu chego, foi lá no Shalom de Fátima, foi aquela antiga casa, né? O anexo. Então era um prédio bem velho. Quando a gente Antiga. estacionou antigo, aí eu disse, meu Deus do céu, não é uma paróquia isso. O que eu tô fazendo aqui, né? É uma casa caindo os É uma pedaços. casa, o que acontece dentro dessa casa? Aí entramos. Muito bom. Aí começou a obra de Deus, né? E o que acontece? Quando a gente entra, são 2 andares, né? Aí eu comecei a ver jovens descendo, outros subindo. Era aquela hora que terminava o grupo das 2 horas da tarde, começava os grupos de 4 horas. Então existe uma movimentação Sim. muito grande no chão, nos sábados, com os jovens. Né? E eu parei, comecei a olhar assim os jovens e disse... Meu Deus do céu, o que os jovens estão Estão fazendo fazendo aqui? essa casa abandonada. Qual é o bagulho que estão distribuindo aqui? Eu pensei comigo, por que estão distribuindo aqui que tem um monte de jovens aqui, né? E assim, jovens felizes, alegres, um brilho diferente nos olhos. Eu disse, poxa, tem alguma coisa diferente aqui. Entramos no grupo e começou, né, um momento de fraternidade, uns cantando para com os outros e tudo. Aí eu disse... Poxa, cara, esse foi estranho, mano. Estranhando tudo. Bochecha, toca a bochecha, você é o chuchuzinho. Eita, essa é difícil, essa é difícil. Isso aí, cara. Que igreja é essa aí? Será que são católicos? Acostumado a só ver gente de mais idade, mais né? Nas idade, igrejas. exato, né? Porque, nossa, pra mim, jovem não combinava mais com a igreja, né? Sim. Depois de tantos anos. E foi um momento que depois cantaram pra mim, eu me soltei, tentei também me soltar, né? Entrar no... Né? Pra tirar também todo o estresse. E começou a motivação da oração, né? Fecha os olhos, a gente foi descendo. Quando eu fechei os olhos, aí eu lembrei, eu disse, meu Deus, eu era como esses jovens, Sim. crescidos na fé. Quanta saudade eu tenho de você, de fechar os olhos e simplesmente te ouvir, rezar. Quanta saudade. Aí comecei a cair em si, né? E depois do grupo... Tu acha que quanto tempo fazia que tu não rezava no sentido real da palavra, assim, No de sentido se colocar real, diante real de da Deus? palavra, tinha uns 2 anos, quase 3 anos que eu não rezava. Glória a Real, Deus. foi um tempo, né? E sem reza, sem confissão, sem nada. Não sabia mais nem o que era uma vida de sacramento. E a gente foi pra missa depois, né? Era depois do grupo, no pátio, acontecia a missa. E foi aquela missa jovem, carismática, jovem, batendo palma, cantando glória. E eu gosto muito de música, né? A África com música é, Sim. assim, um casamento perfeito. Então, ver aquela manifestação, aquela missa, onde os jovens de fato rezavam, não era participar só de, não, o padre que está fazendo tudo e a gente está aqui esperando a hora passar, né? Eu sentia de fato que as pessoas, os jovens estavam rezando, né? E eu estou insistindo, os jovens, porque para mim já era uma desilusão. Sim. Claro. Jovem rezar, jovem participar ativamente de uma missa, de uma atividade na igreja. Sim. Era desiludido, já tinha praticamente, não tinha mais esperança nisso, né? E eu voltei para casa muito questionado. As imagens daqueles jovens que desciam, subiam, felizes, alegres, brilho no olhar. E Deus começou, né? Uma chance, né? Dai-me uma chance, dai-me uma chance. E a minha rotina no sábado mudou. Porque eu tinha conseguido esse emprego de francês. Então eu ia para dar aula de manhã. A Bárbara era minha aluna também. Quando a gente terminava, a gente ia para a casa dela e de lá a gente ia para o Shalom. Todo sábado isso aqui se torna uma rotina. Legal. E agora, a minha experiência aqui foi assim, decisão, foi no CJS de 2003. Foi assim, 2 semanas depois... 2013? 2013. 2013. 2 semanas depois dessa experiência com um grupo de oração. Pra quem não sabe, o CJS É o Congresso de Jovens Shalom. É um evento formativo da comunidade que reúne jovens, né, de diversos lugares do Brasil, do mundo. Onde existem pregações, momento de oração, de interação. de show. E é também assim, uma
O celeiro vocacional não é fusão, enorme, uma efusão, uma alegria, uma oportunidade de renovação mesmo dos jovens, né? E ela me chamou, ela disse, Bertrand, hoje nós não teremos grupo no Shalom de Fátima. Tá acontecendo o congresso de Jovem Shalom. E da minha cabeça, Shalom era só Shalom de Fátima. Tá falando de Shalom, não, é Shalom de Fátima. Que Fortaleza e tudo. Quando ela me levou pro CJS, foi assim, 2.500 jovens. Eu disse, meu Deus! Que massa! Que massa! É uma experiência incrível. É uma experiência incrível, E num domingo, eu fui só. Ela me convenceu a ir só, porque ela já tinha outra programação. Eu não podia ir no domingo. Ela insistiu para que eu fosse, né? Aí eu fiquei, gente, tô conhecendo pessoas agora. Como que eu vou sozinho e tudo, né? Eu disse, não, vá. Eu cheguei no domingo, Moisés estava pregando e era a última adoração, a adoração de despedida. Já estava chegando no final do evento. Moisés, que é o fundador da comunidade. Né? E foi a primeira vez que eu vi o fundador da comunidade, né? Em pé, pregando. E ele pregava de um jeito que eu nunca tinha ouvido, né? Falar, disse, esse cara é padre. Não é padre. Não é padre, tem. Esse cara é quem? Sim, mas ele tá pregando, né? Ele falava de oferta de vida, que oferta a vida, tocava aquela música, né? Que era oferta a minha vida. Eu não entendia nada. Nada. Só que na adoração, uma das experiências mais bonitas, uma experiências que, assim, define a minha vida e a minha vocação é que estava sozinho, Jesus estava passando, e sozinho fechei os olhos. E ninguém veio pôr as mãos sobre a minha cabeça para poder rezar. Mas sozinho eu escutei a voz de Deus. Ele falava, filho, volta para casa. Foi nítido. Sim, sabe, a voz, ele disse assim... Muito bonito. Vim aqui. Fechei de novo Sei a bem. segunda vez. Sim. Filho, volta para casa. E eu sabia, né? Eu sabia qual casa era. Sim. Eu sabia, era o coração dele, a igreja. E ali eu estava tendo uma oportunidade de voltar de fato pro coração Fantástico. de Deus, né? Bendito seja Deus. E foi tão forte que eu comecei a chorar sozinho. Não esperei o fim do evento, saí tonto, voltei pra casa e foi entrei naquela noia de movimento interior, meu Deus muito do forte. céu. E pronto. Sim. No outro Bendito sábado eu tava seja no Deus. grupo de iniciante e só fui fazer seminário de vida no Espírito Santo, que um evento querigmático, onde a gente faz uma experiência, né, com a mão de Deus, e com a efusão do Espírito Santo, só fui fazer 3 meses, mas até lá eu já tinha me decidido por Deus, né? E é isso mesmo que eu quero e valendo. E esses dias a gente caminhar aqui para finalizar, fazer um link aqui com o teu chamado vocacional, né? Sim. Esses dias eu tava lendo Charles de Foucault, né? Sim. Inclusive, eu acho que vai ser Vai ser canonizado agora, né? Sim. E Charles de Foucault, ele diz, lendo um pouco sobre ele diz que a experiência vocacional dele foi junto com a experiência de fé dele. Porque ele diz assim, que no momento em que ele acreditou em Deus, ele olhou para ele mesmo e disse, ou eu acredito nesse Deus, e só tem sentido acreditar em Deus se eu acredito que vale a pena tudo doar para ele, ou então eu não acredito em Deus. A experiência dele com Deus foi tão forte que ele identifica que foi exatamente na experiência de Deus que ele teve, de acreditar em Deus, a experiência de fé, foi a experiência vocacional dele. Na hora que ele acreditou em Deus, ele disse, esse Deus, que é o único Deus, vale a pena ofertar tudo por ele. E aí eu pergunto pra ti, né? Como foi esse passo da experiência de fé que tu voltou a ter, né? Com a experiência de eu vou deixar tudo pra ser missionário, Shalom, na comunidade de vida e tal, e etc. Muito impressionante como as duas coisas aconteceram comigo também, andaram junto, né? Quando eu tive minha experiência com Deus, logo percebi que Deus tinha algo a mais pra mim. Eu não sabia o que era. Mas eu sabia que tinha algo a mais. Que não era só aquela experiência que ia mudar a minha vida e ia continuar a vida normal. É uma espécie de intuição. De intuição. Consciente, mas inconsciente. Aquele misto assim... Tem alguma coisa, mas não sei o que é, né? Eu não sei nem como é que é. Além de não sei nem o que era, eu tava dizendo também, mas eu não quero que seja dessa forma aí, entende? Muito bom. Então aconteceu. E aí, com certeza, eu comecei a abafar também essa intuição dentro de mim. Né?
e olhava para a minha vida e também para a minha experiência com Deus, quando eu fiz a minha experiência com Deus, depois do meu seminário de vida, Deus, com uma força, me aproximou diretamente da comunidade de vida, principalmente da comunidade de vida. Então, assim, eu fui já no coração da vocação, da vida missionária, e comecei a conviver com pessoas, e isso me levava a dizer, Senhor, mas... Eu tô me identificando. Não é bem assim, não é bem assim. Calma, né, Calma, calma. não é bem assim. Aí eu precisava me deixar me apaixonar, com Sim. certeza, por esse chamado. E isso, além de abafar, eu olhava para a comunidade, para os missionários, para os jovens, que ofertava a vida deles, e eu me encantava, né? Porque não era uma realidade com a qual eu estava acostumado, né? Por exemplo, com a igreja no Congo, deixar isso para você ser religioso ou para você ser padre, acabou, né? Exato. Então, quando eu olhava para o Moisés, o fundador da comunidade, eu perguntava, ele é padre? Não é padre, é um celibatário. Que é celibatário? Esse aqui, não, o cordão marrom, ele deixou tudo. Oh, meu Deus, ele é jovem. Sabe, são o quê? Franciscanos? Para mim, quem fazia essas coisas era franciscano, religioso. Então, ao mesmo tempo que eu estava tendo uma experiência com Deus, eu olhava também para esses pequenos detalhes vocacionais. Deus cutucando, e eu me apaixonava e eu abafava. Então, aconteceu. Faz parte um pouco do chamado vocacional nosso, né? A gente tem um medo, ao mesmo tempo a gente sente que Deus está chamando. E deseja também. E deseja. É apaixonante, Deus é apaixonante. Né? Demais. Esse chamado, por exemplo, uma vida toda programada, né? Assim, veio lá do Congo, e a gente pode pensar, tinha perspectiva, não tinha. O cara é cheio de perspectiva. Fazia telecomunicação, engenharia de telecomunicação, um futuro promissor pela frente. Poderia fazer uma grande diferença até no próprio país. Mas Deus chamou e foi mais apaixonante do que todos os projetos mundanos, né? Exato. Bertrand, muito obrigado. A gente no próximo, a gente vai conversar ainda mais. A gente vai falar sobre internacionalização, vamos falar sobre os jovens na comunidade Shalom. Você vai estar aqui ficar bonito. No próximo. Show de bola. Valeu. Muito obrigado, Shalom, e até o próximo Vocação e Outras Coisas. Shalom.